Fala pessoal, eu sou Felipe Santi e esse é o Jornal Clube Emergência. E hoje eu estou trazendo aqui o resumo da semana. Tivemos duas discussões muito legais. A primeira sobre furosemida no escape e a segunda sobre o manejo da hiponatremia severa. Será que devemos fazer com soro 3% ou bicarbonato? Sim, bicarbonato, olha que legal. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer uma introdução do que é o escape. Escape é Sympathetic Crashing Acute Pulmonary Edema, ou seja, é um subtipo de insuficiência cardíaca aguda, onde o paciente vai apresentar um edema agudo de pulmão intenso, de início em até 6 horas, e esse paciente tem uma pós-carga intensa, ele está hipertenso. Isso tudo com um paciente sequinho. A gente olha esse paciente, não é aquele perfil de quadro que a gente observa com dispneia paroxística noturna, evoluindo com ortopneia. Não, isso daqui é subitamente. E o tratamento é um pouco diferente. Isso que é o mais interessante. Aqui o paciente responde com altas doses de nitroglicerina ou vasodilatador e ele responde muito bem a VNI. A furosemida aqui peca um pouco, porque até 40% dos pacientes estão euvolêmicos ou até hipovolêmicos. Então temos que ter muito cuidado com o manejo desse paciente, porque ele pode, na verdade, estar séptico, evoluir com esse quadro. Se fizermos furosemida, vamos piorar o quadro, beleza? Mas aqui vamos focar, estamos falando do uso da furosemida no escape. Mas antes de tudo, a furosemida, ela é um diurético de alça, então ela tira um pouco de líquido do corpo inteiro nosso, não necessariamente do pulmão. E é aqui onde que o escape age. Aqui não tem, fisiopatologicamente falando, muita razão para se utilizar ela. Os estudos que trazem, eles na verdade falam de insuficiência cardíaca aguda, ou edema agudo de pulmão hipertensivo, mas não necessariamente o escape. Eles olham principalmente o tempo de início de furosemida, se eles estariam relacionados com mortalidade. O primeiro estudo é um de 2017, é um estudo japonês muito interessante. Eles pegaram os pacientes e dividiram aqueles que recebiam furosemida em menos de 60 minutos e aqueles que recebiam depois de 60 minutos. E olha lá, os pacientes que recebiam precocemente tiveram menos mortalidade, ou seja, aparentemente é benéfico, mas calma. O próprio estudo traz que talvez tenha alguns confundidores, porque esses pacientes que inicialmente recebiam furosemida antes de 1 hora eram aqueles que tinham um quadro clássico aí de uma insuficiência cardíaca descompensada, paciente com estágio jugular, taquipneia, dispneia dessaturando, enquanto que aqueles que recebiam depois de 1 hora eram aqueles que tinham muitos confundidores, ou seja, um paciente com pneumonia que também estava com edema agudo de pulmão, um paciente com sepsis que também estava com edema agudo de pulmão hipertensivo, ou seja, muitos confundidores, então não podemos levar esse estudo muito a sério. Temos um segundo, um coreano de 2018, fez a mesma pergunta e esse não mostrou diferença estatística entre mortalidade. Então ficamos perguntando, será que realmente tem benefício ou não? Um terceiro estudo chamado Fast Furo, é um estudo espanhol, ele também não mostrou diferença. Na verdade, ele mostrou que o começar furosemida precocemente foi pior. Então agora nós ficamos na dúvida, será que realmente devemos utilizar furosemida precocemente ou não no escape? Tem um quarto estudo, um estudo de 2024 de Tariq, é uma meta-análise. Ele também não mostrou diferença. Caramba, e agora? Conseguimos resolver alguma coisa? Não, agora piorou porque ficamos mais confusos. Tem um estudo bem interessante que avaliou a escala de Borg. A escala de Borg é uma escala onde nós avaliamos a dispneia do paciente, a sensação de melhora de dispneia. Esse é mais parecido com o escape, porque o paciente tinha um edema agudo de pulmão hipertensivo, a gente dava furosemida e vasodilatador e observava qual que o paciente melhorava mais. E pasmem, não teve diferença. Depois de 4, 6 horas que o paciente apresentou uma melhora da dispneia. Então, assim, o tempo precoce não se relaciona com melhora de mortalidade, beleza? Na minha prática clínica, o que eu faço? Eu utilizo a furosemida em um segundo tempo. Chegou um escape, o paciente precisa de medidas VNI e nós vamos começar um vasodilatador em altas doses. Eu vou reavaliando esse paciente. Se em algum momento eu observar que ele realmente esteja congesto, aí sim eu vou começar a furosemida. Mas não é algo de automatismo, não é que o paciente chegou com esse quadro que automaticamente eu vou começar com vasodilatador e furosemida, beleza? E agora vamos para o segundo estudo. Esse
é muito interessante. Vocês já pensaram em utilizar bicarbonato no tratamento da hiponatremia severa? Essa é a pergunta que os pesquisadores fizeram. Por quê? A cada 50 ml de bicarbonato 8,4%, nós temos o equivalente em mEq de sódio de soro a 3%, 100 ml. Ou seja, eu poderia fazer 50 ml ou 100 ml. E a gente vai comparar aqui. E pasmem, bicarbonato teve melhor resolução da hiponatremia. 48% dos pacientes tiveram um aumento de 4 mEq por litro em relação a 10% dos pacientes com soro a 3%. Outra coisa, não teve diferença da síndrome de desmielinização osmótica. Esses pacientes não tiveram prejuízos. Aqui foi um estudo pequeno, um N de 42. Não podemos extrapolar muitas coisas, mas eu vou guardar no meu repertório essa informação, porque se em algum momento eu precisar utilizar rapidamente alguma solução com sódio para resolver hiponatremia severa, eu posso optar aí pelo BIC. Outra coisa, o tempo para montar o soro a 3%, nós sabemos que leva tempo, ou seja, demora muito tempo. E até o próprio estudo trouxe que demora o dobro. Em média, desde a prescrição até a administração, o BIC era mais ou menos 15 minutos, enquanto que o soro a 3% levava 30 minutos. Demora muito tempo, pessoal. Não temos esse tempo todo para manejar um paciente que está convulsionando devido a uma hiponatremia. Então, devemos começar o quanto antes. E talvez, no futuro, bicarbonato seja uma excelente opção. Se vocês gostaram dessa semana das discussões, mandem para aquele seu amigo que também precisa conhecer. Deixa um like aqui, comente, envie para todo mundo. Pessoal, esse foi o resumo da semana. Espero que tenham gostado e abraço!